Oferecimento: Grupo Empresarial Parex. Jornal Noroeste. Risco de transmissão sexual do vírus da Zika ainda não foi comprovado cientificamente. Ano letivo de 2016 se inicia com significativas mudanças no ensino médio noturno. E você vai ver como foi a entrevista do vereador que fez a denúncia de irregularidades no concurso público da Prefeitura Municipal de Vazante, que foi cancelado. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste. O risco de transmissão sexual do vírus da Zika ainda não foi comprovado cientificamente, mas 3 casos de possível contágio intrigam cientistas e já levaram médicos a recomendar que grávidas usem proteção durante relações sexuais. O mais recente caso ocorreu no estado do Texas. Em entrevista à BBC, a vice-diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças disse que o laboratório confirmou o primeiro caso de Zika vírus em um não viajante. Eles não acreditam que o contágio tenha ocorrido por meio de picadas de mosquito, mas sim por contato sexual. O caso no Texas soma-se a outros 2 que, embora não comprovados, são amplamente citados na literatura científica. Em um deles, o vírus foi detectado no sêmen de um paciente e no outro, um cientista que havia estado em uma área de contaminação por Zika voltou aos Estados Unidos, onde teria contaminado a esposa. Em 2013, durante um surto de Zika na Polinésia Francesa, o vírus foi detectado no sêmen de um homem de 44 anos. Ele havia apresentado sintomas típicos da infecção por Zika: febre, dores de cabeça e nas articulações. Após alguns dias, o paciente notou vestígios de sangue no sêmen e procurou o atendimento médico. Exames detectaram o vírus no material coletado. Do dia de hoje você vai aprender a fazer um delicioso biscoito de leite condensado. Veja os ingredientes necessários para esta receita. Eu vou começar essa receita colocando o amido de milho ou maisena, né, na tigela. Depois de ter colocado o conteúdo, eu vou abrir um buraquinho aqui. Eu vou colocar o leite condensado. Duas gemas. 2 colheres de manteiga. Eu vou colocar algumas gotinhas de baunilha, é opcional. Na receita que eu peguei na internet não tinha, não tava falando pra colocar, mas eu vou colocar só pra dar um saborzinho. E agora eu vou misturar tudo com uma colher. Eu dei uma mexidinha bem, é só pôr a mão na massa. Bem, pessoal, a massa ficou assim, ó, com essa textura. Então, eu vou pegar a massa assim, ó. Vou fazer bolinhas assim pequenas, mais ou menos desse tamanho aqui. E vou colocar na forma untada. Eu untei a forma, né? E depois que eu fizer todas as bolinhas, eu vou passar o garfo. Deixa eu ver se eu acho o garfo aqui.
Depois que eu amassar todas as bolinhas, que eu fizer todas, eu vou fazer assim com garfo. Pra dar um formatinho assim, ó. Não sei se vai dar pra ver. E vou levar no forno depois. Trabalhadores do setor aéreo fizeram protesto na manhã desta quarta-feira em aeroportos brasileiros, causando atraso em voos. A paralisação, que durou 2 horas, das 6 às 8 horas da manhã, incluiu os aeroviários, cujas atividades incluem check-in e despacho de bagagens, e os aeronautas, cuja categoria abrange pilotos e comissários de bordo. Segundo dados da Infraero, que não inclui os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, Belo Horizonte e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, 405 voos domésticos atrasaram entre as 0 horas e as 8 horas da manhã dessa quarta-feira e 70 foram cancelados. Entre os voos internacionais foram registrados 14 atrasos e não houve nenhum cancelamento. E não perca a seguir. Ano letivo de 2016 se inicia com significativa mudança no ensino médio noturno. Novo time, novo técnico e uma obrigação: classificar-se para a fase de grupos da Libertadores. Ainda sem poder contar com Diego Lugano, mas com Jonathan Calleri como principal novidade entre os selecionados, o São Paulo está no Peru e nessa quarta-feira enfrenta o César Valerro pelo primeiro duelo da primeira fase da competição sul-americana. O confronto terá início às 21 horas e 45 minutos e será disputado no estádio Mancity, na cidade de Trujillo, com capacidade para 25 mil torcedores. Embora não tenha vencido em sua estreia no Campeonato Paulista no último sábado, diante do RB Brasil, o São Paulo chega ao confronto bastante animado. Primeiro porque teve quase um mês de preparação no CT da Barra Funda, com direito a 3 vitórias em 3 amistosos, contra o Juventus, Cerro Porteño e Boa Esporte. Segundo porque tem um histórico amplamente favorável diante de equipes peruanas em confrontos sul-americanos. Em 24 partidas, o tricolor somou 17 vitórias e 7 empates, marcou 54 gols e levou apenas 19. Previsão do tempo. Áreas de instabilidade atmosféricas favorecem a ocorrência de pancadas de chuva em parte do sudeste do Brasil. Em Minas Gerais, o tempo deve ficar ensolarado ou parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no noroeste, centro, sul-oeste, Triângulo Mineiro e Zona da Mata. Nas outras regiões do estado, o dia será de sol entre nuvens. Em Vazante, o tempo será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto e a temperatura mínima prevista nesta quinta-feira é de 20 e a máxima de 33 graus. O ano letivo de 2016 se inicia com significativas mudanças no ensino médio noturno, na educação de jovens, adultos e do sistema prisional, definidas pelas resoluções 2842 e 2843 de 2016. Uma das mudanças se refere ao horário de entrada do ensino regular à noite, do EJA, que pode passar de 18 horas e 15 minutos para as 19 horas. A saída também poderá mudar de 22h30 para 22h14. A decisão de horário fica a cargo de cada escola. A mudança de horário de entrada no turno da noite foi pensada para evitar atrasos para a primeira aula por parte dos alunos que trabalham ou fazem estágios e se matricularam no ensino médio e na EJA. Isso contempla, inclusive, aqueles que estão retornando às salas de aula, atendendo ao chamado da campanha Virada Educação Minas Gerais, direcionada aos estudantes de 15 a 17 anos que, por algum motivo, abandonaram os estudos. O ensino médio noturno terá 200 horas de aulas não presenciais, que as monitoradas, que serão reservadas para o trabalho de conteúdos interdisciplinares que possam ser desenvolvidos além dos muros da escola. E logo após os comerciais, você vai ver a entrevista do vereador Reginaldo Alves sobre o cancelamento do concurso público em Vazante. A
última atualização do monitoramento de acidentes de trânsito da Secretaria de Estado de Defesa Social, com os dados até novembro de 2015, mostra um quadro de melhora generalizado nos principais indicadores para Minas Gerais e para a cidade de Belo Horizonte em relação a 2014. Os números de novembro de acidentes nas estradas e nas vias urbanas contribuíram positivamente para o valor acumulado de 2015, tanto no estado quanto na capital. Em Minas, no penúltimo mês do ano, ocorreram 56 mortes a menos do que igual período de 2014, 164 a 220, o que correspondeu a uma queda de 25,5%. Essas perdas de vidas resultaram de 152 acidentes, sendo 25,1%, 51 casos, abaixo dos 203 acidentes com pelo menos uma vítima fatal registrados no estado em novembro de 2014. Também no penúltimo mês do ano, houve um recuo de 17,3% no número de acidentes com pelo menos uma vítima grave ou inconsciente em Minas Gerais, em relação ao igual mês de 2014, 840 a 1.016 casos. No acumulado dos 11 primeiros meses de 2015, o número de mortes em acidentes de trânsito no estado foi de 2.045, 17,3% a menos do que as de 2.473 registradas no mesmo período de 2014. A redução foi um pouco maior do que a do número de acidentes com pelo menos uma vítima fatal em Minas Gerais no mesmo período de comparação, menos 16,5% de 2.213 para 1.847. O número de acidentes com pelo menos uma vítima grave ou inconsciente recuou 10,7%, indo de 12.346 para 11.023. A Polícia Civil prendeu na manhã dessa última terça-feira o principal acusado de ter roubado e matado o filho e a nora de um empresário patense em Araxá. Yuri Santiago Borges, de 22 anos, que já possui diversas passagens policiais, estava foragido da justiça. Os policiais comemoraram a prisão do principal acusado de um dos crimes mais bárbaros cometidos em todo o estado nos últimos anos. Os policiais já haviam preso os 2 ex-funcionários da vítima, Vinícius Henrique Machado da Mata, de 20 anos, e Igor Rafael de Paula Silva, de 18 anos. Outros 2 adolescentes que teriam participado ativamente da brutalidade também já estavam detidos. Yuri estava foragido e chegou à tarde em Araxá. Ele foi encontrado dentro de um guarda-roupa na casa de um primo na periferia de Uberlândia. Após mais uma vez ter sido encontrado irregularidades na realização das provas do concurso público da Prefeitura Municipal de Vazante e o mesmo ter sido cancelado, o vereador Reginaldo Alves fala sobre este assunto que está gerando muitas polêmicas e que deixou muitos participantes revoltados, não pelo seu trabalho feito, mas por terem sido desrespeitados. Reginaldo, no último dia 10 de janeiro aconteceu em Vazante o concurso público de 2015 da Prefeitura Municipal. Infelizmente, esse concurso foi cancelado e a gente gostaria de saber o que aconteceu de verdade, que você, como uma das pessoas que comprovou as irregularidades desse concurso, que deixou muitas pessoas decepcionadas, que levou ao cancelamento desse concurso. Bom, primeiramente, Marilene, eu acho que é importante explicar para a população como que ocorre o processo do concurso público, né? Não é o prefeito que aplica um concurso público, não é o prefeito que contrata a empresa, não é o prefeito que realiza o concurso público. Quem realiza o concurso público é uma comissão formada por servidores efetivos e que são designados pelo prefeito através de portarias. Então, há um ato público publicado no mural da prefeitura determinando os servidores que irão realizar o concurso público. Certo? E então, em cima disso, o prefeito José Benedito, ele foi além do que ocorreu nas gestões anteriores, porque ele ainda nomeou uma comissão para fiscalizar o concurso, chamada então Comissão Supervisora do Concurso. Tá? Com relação às provas, e mediante a minha colocação dentro dessa comissão de supervisão, eu então chamei o vereador Sebastião e fomos no dia 10 de fevereiro acompanhar então a aplicação das provas. De acordo com essa portaria, portaria 134/2015, que institui a comissão que pode-se dizer fiscalizadora do concurso, e da qual eu também faço parte, eu tinha o direito de ter acesso a todo e qualquer documento que estava transcorrendo no momento da aplicação daquela prova. No turno da manhã,
eu e o vereador Sebastião, nós tivemos um fácil acesso a todos os gabaritos. É óbvio que nós não olhamos sala por sala, mas escolhemos aleatoriamente uma sala ali e aqui e olhamos então alguns gabaritos para ver a veracidade, a transparência do concurso. Nessas observações desses gabaritos, eu e o vereador Sebastião constatamos que houve gabaritos que os alunos deixaram em branco. Sendo importante ressaltar que o estudante, o participante, ele tem o direito de deixar questões em branco. É livre e é pessoal aquele gabarito, pertence a ele, pertence ao participante. Então, constatamos, tomamos nota do nome desses participantes e assim o fizemos. Na parte da tarde, quando então retornamos para fiscalizar novamente o certame, na escola JK, nós fomos proibidos pelo representante da empresa e o representante da prefeitura de ter acesso aos gabaritos e até mesmo a abertura de prova. Nós não acompanhamos nada disso, certo? E então, mediante a essas irregularidades que foram constatadas por nós na aplicação da prova, resolvemos então procurar o executivo. Então procurei o prefeito, eu como membro da comissão supervisora, e relatei a ele todo o fato ocorrido de irregularidades no concurso que foi aplicado no domingo anterior. Isso foi na segunda. O prefeito então disse que ele tinha interesse sim que fosse apurado todas as irregularidades e que se houvesse comprovações dessas irregularidades, que fosse feito o cancelamento do concurso. Então eu procurei o assessor jurídico da prefeitura, passei para ele todas as informações e o assessor jurídico então publicou um decreto já do prefeito cancelando o concurso conforme o edital 001/2015, que ocorreu no dia 10 de fevereiro. É importante também destacar que no momento em que nós fomos impossibilitados do acesso à prova, ao gabarito, a outras documentações que fazia parte do certame, nós então acionamos a Polícia Militar, eu e o vereador Sebastião, e relatamos então à Polícia Militar o que estava ocorrendo. Mediante a esse boletim de ocorrência que foi gerado, né, nesse chamamento que nós fizemos da polícia, foi instaurada então, junto à Polícia Civil de Vazante, um inquérito para investigar o concurso público. Então, por enquanto, todas as provas que nós temos ainda, que os vereadores têm, eu e o vereador Sebastião, elas ainda têm que ser resguardado o sigilo do participante, né? E também o sigilo do inquérito que está correndo na justiça. Nós não podemos divulgar o nome de uma pessoa sem antes constatar que ele cometeu alguma irregularidade. Quem vai constatar isso será a justiça, não o vereador Sebastião e o vereador Reginaldo. Então, em razão disso, nós estamos então resguardando o nome dessas pessoas, os gabaritos que nós percebemos que houve essas violações. Então, essas pessoas nós estamos buscando não identificá-las. Mas um dos motivos que resultou no cancelamento foi justamente isso, gabaritos que não estavam respondidos completamente e que, porém, essas pessoas apareceram bem classificadas. Agora, deixo bem claro que essas pessoas classificadas não são pessoas de políticos, não. Tá? Muito pelo contrário, elas não fazem parte, não tem nenhuma ligação com os agentes políticos do município. A ligação dessas pessoas, ela é extra-política, tá? É uma ligação que eu acredito que venha, ou seja, de uma influência que os governos anteriores tinham com essa empresa, que já vinha então realizando concursos em épocas anteriores. Nós temos aí concursos onde houve analfabeto, pessoa que não sabe ler, e conseguiu interpretar texto de 15 linhas. Né? Então, assim, isso que ocorreu agora foi uma sorte que o Zé Benedito teve de ter vereadores sérios aqui e que cobrou dele essa legalidade e a transparência desse concurso, o que não houve nas gestões anteriores. Uma Câmara que fosse lá e cobrasse mais a transparência dos concursos que foram realizados. Não, é possível também as próprias pessoas, das pessoas responsáveis pela comissão supervisora do concurso, ter favorecido algumas dessas pessoas que não responderam o gabarito totalmente e ter sido bem colocadas? Olha, isso é um fato que ainda está sendo levantado junto ao inquérito. Então, até o momento, o que nós pudemos apurar foi o que nós já passamos para o setor jurídico, né, que é de competência da prefeitura e cabe a ela a divulgação ou não, e a outra parte nós já adiantamos dentro do inquérito, onde eu e o vereador Sebastião já fomos depor.
né? Então já está tudo presente ali. Mas eu posso adiantar que da comissão supervisora do concurso, eu não vi, da supervisora, tá? Eu não vi nenhuma influência quanto ao número de participantes, a aprovação dos participantes do certame. E as pessoas que passaram, que foram bem colocadas, independente de ter deixado, assim, as pessoas que realizaram a prova por completo, que passaram bem colocadas, agora com o cancelamento do concurso, o que vai acontecer com essas pessoas? A prefeitura vai ressarcir cada uma delas? Olha, a prefeitura, se já não estiver aberto, ela já deve ter feito algum ato tornando público o ressarcimento de todos aqueles participantes do concurso. Abro uma observação aqui, né, para a população, que aquelas pessoas que pagaram para participar do concurso, elas têm que ficar atentas ao prazo para resgatar esse dinheiro, porque existe um prazo. A prefeitura vai soltar um ato público, né, e nesse ato ela vai estar colocando o prazo e o período em que as pessoas podem procurar a prefeitura para serem ressarcidas do que elas pagaram no certame. Já sendo apurado todas as provas que foram comprovadas ali das irregularidades do concurso que foi cancelado. A Justiça, a partir do registro do boletim de ocorrência, agora o que a Justiça vai tomar para poder resolver sobre esse assunto? Olha, eu acredito, quer dizer, sem entrar na discussão do mérito, eu acredito que a atitude agora da Justiça será o pedido do arquivamento. Porque a partir do momento em que a Justiça pede ao Executivo para ele manifestar acerca do boletim de ocorrência, do inquérito, né, assim dizendo, que já está aberto junto à polícia, eu acredito que a Prefeitura vai, então, apresentar esse decreto com o cancelamento do concurso, que é um poder que o Executivo tem. O Executivo ele tem essa competência de rever o ato dele a qualquer tempo. Então, a partir do momento que ele viu que houve irregularidades dentro do concurso e ele publicou o cancelamento desse concurso, então não vejo aí o motivo pelo qual a Justiça possa, então, aprofundar as investigações, uma vez que o caso já foi declarado nulo e encerrado. A polícia pode vir apurar algum fato de crime que ocorreu dentro desse concurso, mas isso aí já é um caso de competência do nosso delegado, já não compete à comissão supervisora do concurso. Reginaldo, na sua opinião, você acha que falta um pouco mais, assim, até de atitude da própria comunidade de Vazante, tomar frente, não só reclamar, mas correr atrás e fazer valer seus direitos para poder acabar de uma vez por todas com essa, como se diz, com esse grande defeito de da pessoa participar de um concurso e depois ter o concurso cancelado por irregularidades que poderiam e devem ser evitadas? Eu quero aqui lamentar, tá, no nome daquelas pessoas que estudaram, que a gente sabe que dedicou bem. Teve pessoas que me procuraram para pegar aula particular de português, né? Justamente eu vi a luta e o empenho dessas pessoas para conseguir esse emprego público. Eu respeito o trabalho dessas pessoas, eu respeito o esforço dessas pessoas, parabenizo por esse esforço, por todo esse empenho que eles tiveram, né? Mas lamentavelmente a justiça precisa ser feita nesse país. Se eu for hoje injusto, tá, aceitando esse concurso de maneira irregular, eu vou estar sendo conivente com toda a corrupção que se alastra no nosso país. Para que a gente possa limpar o país, nós temos que começar primeiramente limpando a nossa porta. Certo? Então, se nós cuidarmos do município e procurar manter a legalidade, manter a transparência da coisa pública, ver a aplicação do recurso público e começarmos a fiscalizar a coisa pública, com certeza, não apenas Vazante, mas o país também passará por grandes mudanças e mudanças que são emergenciais, ou diria urgentes. E eu me despeço por aqui. Você pode conferir essa e outras edições na nossa página do facebook.com/Noroeste Vazante e ter mais notícias diariamente através do nosso site www.tvnoroeste.org. Para você uma ótima noite e até amanhã.